Estamos de volta no quarto bloco do nosso primeiro debate com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Uberlândia, que disputam as eleições aí do pleito 2016-2020. Eleições essas que vão acontecer nos dias 13 e 14 de setembro. Caso haja um segundo turno, então, nós teremos eleições novamente, votação, nos dias 21 e 22 de setembro. Nós damos sequência nesse bloco com perguntas ainda que foram feitas por toda a comunidade, tanto comunidade externa à instituição, como também a comunidade universitária. Nós juntamos todas as perguntas aqui em duas cumbucas, aqui como a gente tem chamado, e vamos sortear a ordem de resposta. Lembrando que 2 perguntas apenas e que todos os 4 candidatos responderão a mesma pergunta. Só saberemos a ordem das respostas e vamos novamente a um sorteio. Vamos lá. Candidato 1, então, é o professor Arquimedes Diógenes Silone, que deixa de ser o candidato 4. Dessa vez é o candidato 1. Candidato 2, então, nós temos professor Elvésio Dantas. Dames, desculpa, novamente. Elvésio Dames, corrigindo. Vamos lá. Professor Pedro Froze. Agora nós vamos respeitar a ordem, inclusive, alfabética. E, consequentemente, vamos lá. Professor Valder. Então é o candidato 4. Vamos lá. E agora sim, as perguntas. Eu vou retirar uma pergunta de uma das vasilhas que nós temos aqui. Eu vou deixar cair no chão, porque agora já não, partindo para a reta final, não tem problema. Vamos pegar uma do fundo. Isso, vamos lá. A pergunta foi direcionada também a um candidato, mas eu acredito que ela pode ser feita, uma vez que ela pode ser feita, e eu vou deixar em aberto também a comissão eleitoral. Eu só vou retirar o nome porque a pergunta ela é neutra. Ela vai então para o candidato 1, professor Arquimedes. O abandono da atual gestão é notório em nosso campus de Monte Carmelo. O senhor, se eleito, dará uma atenção especial para os campos de Patos, Monte Carmelo e Ituiutaba? Reitero a nossa proposta de aproximarmos ainda mais os campi fora de sede. Nós estamos nos preparando para ser um gestor à altura de uma universidade multicamp que ajudamos a criar quando criamos o campus do Pontal. Eu tenho estudado a situação da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, que tem 15 campi, mais de 34 mil professores e funcionários e 409 mil alunos, com mais de 100 mil alunos na educação à distância. É isto que a gente sonha para a universidade, apenas com os campi que temos hoje. Nós queremos e podemos expandir, vamos atrás de recursos para isso. Lá atrás ninguém acreditava que seria possível e hoje somos multicamp. E eu quero aproximá-los ainda mais da atividade da UFO em Uberlândia. Reitero a nossa proposta de trazermos os prefeitos, o superintendente de ensino de cada uma das cidades, como os daqui de Uberlândia, para dentro do Conselho de Integração. Nós queremos, por exemplo, aproximar a UFO em Monte Carmelo, uma cidade, porque veio de lá a pergunta, então vou me dirigir especialmente a Monte Carmelo, mas o que eu vou falar vale também para Patos e para Ituiutaba. Monte Carmelo é uma cidade com renda per capita de R$140. Uma família média, marido, mulher e 2 filhos, vive com menos do que o salário mínimo. É uma realidade dura, com graves problemas no ensino fundamental, em que no ensino médio, apenas 43 em cada 100 estudantes completam o ensino médio. Nós temos 57 alunos que não chegam, portanto, à Universidade Federal de Uberlândia, e isso passa a fazer parte da minha realidade. Eu quero aproximar a nossa área médica dessas prefeituras, porque nenhuma
nenhuma das outras 3 cidades cumpriu as metas de combate à AIDS, e a UFO deve ajudar essas cidades no cumprimento dessas metas, porque isto representará elevação do índice de qualidade de vida, conforme preceituado pela Unesco e seus objetivos do milênio, venceram em 2015, estão sendo refeitos. O Brasil tem grandes tarefas, nós somos signatários dos objetivos da Unesco e, portanto, é nosso dever, se formos eleitos, eu e Fernando, cuidaremos muito melhor dos campi fora de sede. Até porque, perante a história, somos nós que fizemos da UFO uma instituição multicampo. Muito obrigado, senhor. Então, lembrando que nós temos 2 minutos e meio para a resposta a cada candidato, e o tempo foi respeitado pelo professor Arquimedes. Seguindo a ordem, então, ao professor Elvésio Dames, a pergunta, vou repetir novamente: o abandono da atual gestão é notório em nosso campus de Monte Carmelo. O senhor, se eleito, dará uma atenção especial para os campos de Patos, Monte Carmelo e Ituiutaba? Bom, a nossa resposta é que sim, e a gente elenca algumas propostas que pretendemos fazer a implementação caso sejamos eleitos como reitor. A primeira é a questão de criação de uma diretoria em cada um dos campi fora de sede da universidade, então uma em Monte Carmelo, uma em Patos, uma em Ituiutaba. O nosso objetivo com a criação delas, e é importante destacar que nós vamos criar essas diretorias e faremos eleições para a escolha dos seus respectivos diretores. A partir do momento que criarmos essa diretoria, nós entendemos que vai ser importante, porque cada uma, vamos dizer assim, desses campi, eles passarão a ter os seus próprios centros de custo, que é importante para o financiamento, para a compra e realização das suas atividades financeiras. Nós entendemos que também é necessário, no caso especificamente de Monte Carmelo, nós consolidarmos as nossas estruturas que hoje estão em construção. Então, o nosso objetivo principal é terminar todas as obras que estão em andamento em Monte Carmelo, porque a gente entende que é fundamental para que os nossos estudantes e os nossos professores e técnicos tenham uma melhor qualidade de trabalho, e isso inclui o quê? A ampliação da nossa biblioteca no campus de Monte Carmelo, a construção, ainda que no primeiro momento de uma forma provisória, de um restaurante universitário. O nosso principal campus lá, que é o Araras, ele fica muito distante do centro da cidade, e o que hoje a gente tem é uma lanchonete que os alunos têm feito suas alimentações lá, e a gente entende que essa não é a forma que a gente melhor para atender os nossos estudantes. Ampliar, consolidar a questão dos docentes. A gente tem cursos como, por exemplo, o curso de geologia, que passa por dificuldades, justamente porque o curso foi criado sem a estrutura de recursos humanos necessária para o seu funcionamento. Nós também fazemos, vamos dizer assim, a apresentação da proposta de criar estruturas para as entidades estudantis dentro do campus. Então, empresas júniores, diretórios acadêmicos, centros acadêmicos e atléticas, porque a gente também entende que é fundamental atendermos as demandas que os nossos estudantes tenham nos campi fora de sede. Ok, o senhor cumpriu o tempo. Vamos então à mesma pergunta ao professor Pedro. Professor Pedro, vou repetir novamente a pergunta, diz o seguinte: o abandono da atual gestão é notório em nosso campus de Monte Carmelo. O senhor, se eleito, dará uma atenção especial para os campi de Patos, Monte Carmelo e Ituiutaba? Bom, sem dúvida, esses campi merecem uma atenção especial, uma vez que foram os últimos que foram desenvolvidos, né, no projeto da expansão da UFO. Eu vejo que há uma necessidade iminente nesses campi de se definir uma estrutura administrativa que dê conta daquelas tarefas do dia a dia, e também há que se pensar num orçamento que seja definido, né, um planejamento definido por cada localidade. Ninguém melhor do que as pessoas que estão em Monte Carmelo para definir o plano do que é necessário, do que é prioritário. É evidentemente que quando a gente vai a Monte Carmelo, que a gente vê o acesso, vê a questão do pó, né, que é impressionante a quantidade de pó que junta naquele Campo Araras, e por conta do acesso, são coisas que são prementes, só para citar um caso, porque na verdade há vários aspectos de acessibilidade, então são várias necessidades. Entretanto, ninguém melhor do que as pessoas que estão em Monte Carmelo, em Patos e em Ituiutaba também, vamos incluir, para definir o que é
prioritário que é importante. Fazer disso um orçamento e encaixar esse orçamento dentro do orçamento da universidade. E auxiliar, participar com os colegas, né, desses campi na execução desses orçamentos. Deste modo, eles passam a depender menos da vontade de Uberlândia e a dirigir seu próprio destino nessas localidades. Do ponto de vista da universidade como um todo, há que se repensar os processos, como eu já mencionei anteriormente, porque do momento que a UFO passou a ser multicamp, naquele momento nós deveríamos ter revisto todos os processos da administração para incluir aquelas atividades que agora também acontecem nesses campos, como, por exemplo, da Pró-Reitoria de Graduação, da Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Pesquisa, entre outros. Então, com isso, há que se pensar nessa estrutura administrativa que dê suporte a essas necessidades diárias, junto com a revisão dos processos de negócio e um planejamento que vai ser feito em parceria com as próprias pessoas da comunidade. Na parte de TI, a gente tem acompanhado o Monte Carmelo e os outros campos, a parte da coordenação sempre está mensalmente, no mínimo, nessas regiões. Agora, há que se olhar realmente cada localidade em toda a sua totalidade. Então, nós seremos presentes. Tempo esgotado. Ok, obrigado, professor Pedro. Agora, seguindo então, professor Valder, mesma pergunta, vou repetir. O abandono da atual gestão é notório em nosso campus de Monte Carmelo. O senhor, se eleito, dará uma atenção especial para os campi de Patos, Monte Carmelo e Ituiutaba? De fato, a primeira vez que o nosso grupo, nessa campanha, ouviu a expressão "estamos abandonados aqui", ou "estamos isolados aqui", foi exatamente no campus de Monte Carmelo. Essa afirmação ela foi ouvida novamente nos demais campi fora de Uberlândia. E eu me sinto totalmente à vontade para dizer a todos da comunidade que está lá no campus de Patos de Minas, no campus do Pontal, no campus de Monte Carmelo, que quando estive na administração superior, tinha uma presença constante, sempre que necessário, mesmo quando não era necessário para fazer algum levantamento, alguma visita de cortesia, saber das questões que estavam acontecendo nesses campos, das necessidades, dos desafios. Isso também era feito por outros membros da administração superior. Nós temos como proposta extremamente importante que direciona a nossa carta-programa esse entendimento de que somos todos UFO. Não existe nenhuma unidade acadêmica, não existe nenhum curso, nenhuma unidade administrativa, não existe hospital, ESEA, ESTES, nada que pode ser considerado um apêndice ou alguma coisa em segundo plano. Todos nós somos igualmente UFO. E nesse sentido, é claro que políticas institucionais específicas devem ser direcionadas a cada um desses campi fora de Uberlândia. Já foi dito aqui, as necessidades são diferentes, as características locais são diferentes e até a história de cada um desses campi são diferentes. Essas histórias são diferentes, cada um com a sua própria experiência. Inclusive, queremos respeitar essa experiência, queremos respeitar essa história no momento de definirmos a maneira pela qual esses diversos campos que não estão em Uberlândia devem ser administrados. Na nossa carta-programa, propomos um comitê gestor específico para cada campo. Propomos também uma direção de campos que possa estar presente, acompanhando todas as necessidades. Mas, muito além disso, o que nós pretendemos fazer é uma gestão mais longe dos gabinetes. Não apenas o processo administrativo, ele é extremamente importante, fundamental para o sucesso da universidade, mas ele deve ser direcionado para o sucesso das atividades de ensino, pesquisa e extensão por toda a Universidade Federal de Uberlândia. Pensamos juntos para fazermos juntos. Professor Valder, obrigado, respeitando o tempo. Vamos então partir para a segunda pergunta da comunidade. Vamos respeitar a mesma ordem de sorteio. Vamos lá, vamos pegar. São muitas perguntas, porque nós juntamos todas as perguntas da comunidade externa e também da comunidade interna da instituição. Vamos lá. Ok, a pergunta pode ser feita a todos, começando pelo professor Arquimedes. Em vista dos problemas políticos vividos atualmente no país, qual o posicionamento dos senhores, ele já diz dos senhores, então do senhor, para separar partido e política do exercício como reitor? Refazer o que fizemos no passado. Temos, sim, preferências ideológicas fora da universidade. Aqui dentro, nossa ideologia é a UFO.
em nossos 8 anos, jamais demos qualquer cargo, jamais fizemos qualquer contrapartida tendo em vista a política partidária. Pelo contrário, trabalhei com todos os partidos. Se formos eleitos, eu e Fernando, vamos novamente chamar os prefeitos de toda a nossa região, em especial as prefeituras em que Uberlândia hoje está inserida, a Universidade Federal de Uberlândia hoje está inserida, mas eu quero conversar com os prefeitos porque a dívida de 46 milhões de reais que hoje onera o nosso hospital não é apenas da reitoria nem da diretoria do hospital, é uma dívida da sociedade regional. E nós queremos chamar os prefeitos à responsabilidade para dividir conosco a tarefa de irmos atrás de novos recursos para a saúde. O orçamento nacional de saúde hoje é 8,9%. Que os prefeitos, que eu sei que não têm orçamento para nos ajudar no enfrentamento deste que é o maior desafio para qualquer um dos 4 candidatos aqui presentes, bem como dos nossos vices, não será enfrentado apenas por Uberlândia. Assim como fizemos lá atrás e lideramos os 10% do orçamento para a educação, temos que ir atrás agora dos 10% para a saúde. Interessa a nós todos, interessa a população da região que o nosso hospital permaneça aberto. 10% para a saúde, hoje é 8,9%, representa quase 42 bilhões de reais de dinheiro novo. Portanto, a gente quer atuar, como sempre fizemos, de forma suprapartidária, levando a discussão dos caminhos da UFO, com as lideranças políticas, mas também trazendo representatividade deles aqui para dentro, para que a gente possa lidar de forma mais acentuada com os problemas da nossa região. A UFO, que já é a maior instituição federal multicamp aqui da nossa região, não pode fugir do seu natural destino. E a gente, como fizemos no passado, sem nos ater a este ou aquele partido, trabalhamos com todos, porque os prefeitos da nossa região são dos vários partidos que existem no Brasil. Então a gente pretende aproximar a universidade. Vou dar um exemplo... Encerra, por favor. Não temos mais tempo. Vamos partir para o candidato 2, o professor Elvésio Dames. Em vista dos problemas políticos vividos atualmente no país, qual o posicionamento do senhor para separar partido e política do exercício aí como reitor? Bom, acho que acreditamos que o que é importante ter-se como ponto de partida a questão de que toda atividade que é desempenhada no âmbito da universidade, por mais que a gente diga que aquela atividade ou que uma determinada atividade ela tem uma característica técnica ou de tecnicismo, é importante a gente entender que as políticas que nós adotamos como instituição, elas são políticas que têm um cunho ideológico. Então é necessário a gente entender, porque é complicado pensarmos que vamos administrar a universidade, que tomaremos decisões sobre os mais diversos aspectos, questões de segurança, questões de condições de trabalho e outras questões importantes, sem colocarmos a importância de que é necessário que a administração superior tenha um posicionamento. O que nós estamos claramente dizendo nós não estamos defendendo aqui que a gestão ela seja vinculada a um determinado partido, mas a gente tem que garantir o exercício da multiplicidade política dentro dessa instituição. Então, nós como gestão, nós sempre vamos estar colocando a questão da transparência como algo fundamental, a questão da democratização da instituição, por isso que a gente sempre tem colocado a questão da eleição de todos os cargos dentro da administração superior, porque a gente tem entendido que ao longo do tempo as unidades acadêmicas podem escolher seus chefias, mas as unidades administrativas não podem. Nós temos que combater veementemente como instituição a questão da escola sem partido. Nós não podemos trabalhar com uma concepção não simplesmente de que não adotaremos um modelo ideológico, nós não podemos violar a nossa autonomia didático-pedagógica, a nossa liberdade de pensamento. Então a gente entende que nós não temos que ter uma vinculação partidária, mas nós temos sim que ter uma instituição com debate político, com posições políticas muito claras, defender as instituições que a gente tem aqui dentro, defender a atuação, a autonomia das nossas organizações, dos nossos sindicatos, o Sintete, a DUFO, na questão das representações estudantis. Então a gente entende que é fundamental que esses espaços eles sejam garantidos.
É isso que a gente coloca, mas sempre deixando claro que a postura da administração superior, por mais que se diga que ela vai ser assim, ela nunca vai ser de neutralidade política. Ok, obrigado, encerrou no tempo. Professor Pedro, em vista dos problemas políticos vividos atualmente no país, qual o posicionamento do senhor para separar partido e política no exercício como reitor? Bom, partido, como o próprio nome diz, é uma parte. E a universidade, ela não pode ser orientada a uma parte. Então eu entendo que quando nós falamos de política com P maiúsculo, isso é extremamente necessário. Todos nós temos nossas concepções ideológicas, somos politizados, somos seres politizados. Entretanto, a gestão da universidade, ela não deve se pautar por A ou por B. Ela deve se pautar pelas necessidades e orientado aos interesses da universidade, né? Quando eu falo universidade, nós falamos do todo, não é? Nós temos, por outro lado, nós temos de ter uma gestão que seja capaz de ter uma interface muito bem afinada com as prefeituras da região, porque, veja, são 86 prefeituras na nossa referência do Hospital das Clínicas de Uberlândia, mais de 3 milhões de pessoas, né? Acabam tendo como referência o nosso Hospital das Clínicas. Entretanto, quando a gente pega uma organização como Luta pela Vida, que arrecada 3 milhões por ano, a gente vê que é uma arrecadação pequena, se comparada a hospitais no Brasil, que arrecadam 60 milhões de doação por ano. Então, vejam que há necessidade da UFO fazer uma gestão afinada com os prefeitos da região. E nesse quesito é até muito importante que a UFO não seja ligada a um partido A ou B, porque num raio de 86 municípios há diversos partidos gerindo essas cidades, né? Então eu vejo que a gestão da universidade, ela tem de ser uma gestão profissional, ou seja, né, dado que nós estamos com muitos professores e profissional tem a ver com professor, então uma gestão profissional orientada a um planejamento que diga quais são os objetivos estratégicos da universidade e isso alimentado por uma comunicação de excelente qualidade para que as pessoas da cidade e da região saibam da grandeza da universidade e do quão importante é o nosso hospital nessa região. Para se ter ideia, tem hospitais que recebem doações de cidades que estão a 900 quilômetros de distância. Então a UFO, ela tem plena capacidade de desenvolver essa relação na região para o bem da universidade. Okay, obrigado. Vamos então à mesma pergunta para o professor Valder. Em vista dos problemas políticos vividos atualmente no país, qual o posicionamento do senhor para separar partido e política no exercício como reitor? Pois não, Flávio. Nós somos todos seres eminentemente políticos. Desde o início temos anunciado que o Inova UFO é um grupo suprapartidário, onde cada integrante desse grupo, cada membro desse grupo, cada apoiador da nossa candidatura tem pleno direito de se manifestar politicamente como bem quiser, tanto no interior da instituição como fora dela. Agora, evidentemente, quando estivermos tratando de assuntos institucionais, todos nós somos UFO, ou seja, os nossos interesses serão os interesses maiores da Universidade Federal de Uberlândia. Agora, é evidente que nós não podemos concordar com escola sem partido. Escola sem partido tiraria a crítica, tiraria a nossa capacidade de análise, de criticar, de avaliar, de escolher as melhores políticas na área de educação, na área de saúde, na área de energia, na área do transporte, temas extremamente importantes para a realidade atual do nosso país, incluindo aí questões de segurança pública e coisas como estas. Entendemos também que a Universidade Federal de Uberlândia, ela precisa estar atenta para questões evidentemente relacionadas a essa questão da saúde. A nossa preocupação, ela está voltada para a recuperação da nossa FAEPO, é uma fundação de apoio à qual todos nós devemos muito, ela tem 50 anos, responsável por praticamente 60% da força de trabalho do hospital, tem uma dívida enorme, uma dívida com fornecedores bastante significativa, já foi comentado aqui, mas ela tem também uma dívida trabalhista, ela tem enormes compromissos,
e nós precisamos dar um direcionamento para a nossa FAEP. E para podermos fazer isso, é necessário a participação do gestor municipal de saúde, é necessário as nossas autoridades internas da universidade, envolvendo o nosso hospital de clínicas, a direção da própria FAEP, a direção da Faculdade de Medicina, envolvendo os prefeitos da nossa região, ainda mais se considerando a questão da saúde em rede, que pelo fato dessa saúde em rede não funcionar adequadamente, nós temos tido problemas relacionados aí ao subfinanciamento da saúde. Existe um desafio enorme à nossa frente. E nesse sentido, é importante que a administração da universidade não seja identificada como ligada a um determinado político, um determinado partido político. E o seu foco estará sempre na política que a Universidade Federal deve fazer em toda Encerra, professor. Ok, obrigado. Então, eu agradeço mais uma vez a resposta dos 4 candidatos que foi dada à comunidade universitária. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com perguntas que foram feitas pela ADUF, a Associação dos Docentes da UF, como também pelo Sintete, o Sindicato dos Técnicos Administrativos. E ainda daremos fim também com as considerações finais dos nossos 4 candidatos. Voltamos em seguida.